Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre a história do dilúvio, dando continuidade à interpretação das histórias bíblicas que eu venho fazendo aqui. Eu já falei da história de Adão e Eva, que explica o padrão da criação, e agora eu vou falar sobre o dilúvio, como essa história pode ser usada para observar outros fenômenos, incluindo os fenômenos psicológicos. Então, a história que eu já analisei aqui no vídeo anterior é a história de Adão e Eva, onde eu falo da criação do universo. E é importante entender mais ou menos como ela funciona. Então, vou deixar o link do vídeo aqui, porque agora a gente vai falar da destruição do universo. Nossa criação vai ser desfeita, né? E tem padrões muito interessantes que se revertem nessa história. Então, basicamente, a história do dilúvio ela começa num ponto onde a Terra está corrompida pelo pecado, pela violência, e Deus manda o dilúvio para destruir a humanidade. Então a gente primeiro precisa entender qual que é a relação do pecado com o dilúvio. Então é isso aqui que vai falar no livro do Gênesis, né? No capítulo 6, que é a história onde começa a história de Noé, né? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, fazes compartimentos na arca e betumaras por dentro e por fora com betume. Então ele pede para fazer a arca, né, para se proteger, porque ele vai destruir a terra. Então por que o pecado tem a ver com a destruição do mundo? Primeiro a gente tem que entender então a etimologia da palavra pecado, que ela significa errar a marca, né? Você fazer alguma coisa, é um termo da artilharia, né? De você errar o alvo. Então você errar a medida de alguma coisa, isso basicamente significa o pecado. Então imagina que você erra a medida cometendo o pecado da gula, por exemplo. Então você sempre come mais do que você precisa. Se você continuar errando, né, a marca por muito tempo, errando a medida, você vai engordar constantemente até que você morre, né? Igual lá no programa do Dr. Now, o Quilos Mortais. Então, o que acontece quando você morre? O seu corpo ele se dissolve, né? Ele começa a se desfazer. Então, essa dissolução tem a ver com o dilúvio, né? Você desfaz alguma coisa. Ou se você errar também a marca para menos, né? Se você comer muito pouco por muito tempo, for anoréxico ou enfim, alguma coisa assim, você passar fome por muito tempo, você pode acabar morrendo e se desfazendo também. Então, errar a marca, pecar, causa morte. Agora, se a gente pensar isso no nível social, então imagina que você tem uma sociedade onde as pessoas começam a pecar muito. Começa a ter muita violência, como Deus fala aqui com Noé, corrupção, todo mundo começa a errar a marca, né? O que acontece com esses pecados que se acumulam? A sociedade colapsa, vem o dilúvio, destrói tudo. Então essa dissolução é como se essa água e desfizesse tudo. Por isso que o símbolo ele fala de um padrão que é real, né? Que realmente acontece na nossa vida individual, na nossa vida coletiva. O dilúvio vem como consequência do pecado, a dissolução, né? Tem a outra analogia que costumam utilizar com o pecado como se ele fosse uma sujeira, né? E então o dilúvio vem e lava essa sujeira. Por isso que o pecado, né, tem a ver com essa coisa da purificação. E aí o dilúvio faz sentido ser essa água que purifica. Mas depende do quanto algo tiver sujo, você consegue lavar. Então, por exemplo, pensa numa fruta. Se você tem uma fruta que está com uma parte ali manchada, você consegue cortar e salvar o resto da fruta, né? Agora, se ela está totalmente podre, já não tem jeito. Se eu for lavar ela, você só vai jogar tudo fora. Porque não vai sobrar nada, vai sobrar só uma semente, né? Para você plantar. Então, Noé é como se fosse essa semente que vai ser utilizada. A arca, né? A analogia da arca com a semente para um novo mundo é muito utilizada. Então, é essa semente que se salva dessa fruta toda podre e que vai ser utilizada para criar um novo mundo, né? E é bem interessante porque a história de Noé, ela começa no capítulo 6 do Gênesis. E então isso aqui é um ponto importante, porque se você viu o vídeo anterior, você lembra que Deus cria o mundo em 7 dias, né? Então ele vai separando a luz das trevas, vai fazendo todo o processo de criação até chegar no 6º dia, onde ele cria o homem, que ele termina a criação ali, e no 7º dia ele descansa
E aí, vamos pensar que nos dias da semana, o 8º dia seria o reinício do ciclo. Então a gente está naquele período de descanso de Deus. O que isso tem a ver com o dilúvio? Então esse 6º dia da criação, por que ele tem relação com o dilúvio? Porque ele é o dia onde as coisas são provadas. Qualquer processo de criação funciona dessa forma. Então imagina que você está fazendo um bolo. Você tem todo o processo ali de fazer o bolo, misturar os ingredientes, você vai fazendo toda a sua criação. Quando chega no fim dessa criação, você vai provar ela. Você vai ver se ela tá boa ou não, se deu certo ou não. Se você provar e ver que tá ruim, o que você faz? A prova é o 6º dia. Você joga ela fora, que é o 7º dia, dia do descanso, ali você vai destruir o que você fez. E você descansa e você reinicia uma nova criação no 8º dia. Então você prova, não tá bom, você joga fora e depois você reinicia. Né? E é mais ou menos isso que acontece na história ali do Gênesis. Tem um período da criação, Deus prova o homem na sexta, vê que tá ruim, ele já avisa Noé, eu vou destruir. Então se prepara, você vai passar esse período de descanso aqui enquanto eu destruo o que não presta. E depois a criação vai continuar. E aí você pode pensar que isso é meio arbitrário, mas vamos lá, isso você pode ver analogias em vários lugares. Então pensa comigo como que funciona o semestre de uma faculdade, é bom porque são 6, né? Então como que acontece durante o semestre? O professor vai passando atividade, vai passando trabalho, vai passando um monte de coisa. E tem aluno que vai ficar ali só no bar bebendo e não tá nem aí, e tem um aluno que vai fazendo aquilo que o professor mandou, né? E durante o semestre você pode errar, consertar, correr atrás e tal, dá tempo de se salvar. Mas quando você chega no último dia ali na prova final, que é onde o professor vai testar os alunos, aí já não dá mais tempo de recuperar a nota. Aí ou você passa, ou você fica retido. Pode não dar tempo de você recuperar ali as suas notas, né? Então o 6º dia, o fim do semestre, é o dia da prova. E o que acontece logo após a prova é uma destruição, é um período de descanso para as pessoas que passaram, né, para elas se prepararem para o começo de um novo semestre. Agora, para a pessoa que não passou, é um período de destruição, onde tudo que ela fez se perde, o mundo dela é destruído, e aí ela vai voltar para onde ela estava no começo, né? Ela vai voltar para o começo do semestre. Então, foi uma destruição só para ela, foi uma perda do mundo. Então, é aquilo, você chega no fim, aquilo que presta, que deu certo, você mantém, e o que foi reprovado fica retido, é destruído, né? Em alguns casos a gente tem uma nova chance de tentar de novo, mas em outros casos não. Em outro caso a prova é definitiva e você perde aquela oportunidade ali para sempre. Então é mais ou menos esse padrão que está na história do Gênesis, né? Então esse número 6 tem a ver com o limite da criação, com o momento da prova, com a finalização, e depois você tem um período de descanso e o reinício da criação. Isso acontece também na tradição cristã, né? Por exemplo, se você vai pegar sexta-feira, é o dia que Cristo foi crucificado, né? Onde tem a prova de quem é fiel e quem é infiel, por exemplo. A cruz ali é onde um ladrão fala, eu acredito em você e tal, e você vai ser salvo, e o outro que fala, eu não acredito, porque você não se salva sozinho e você vai pro inferno. Então a cruz ali é o momento da prova. E aí depois dessa prova tem o sábado, onde fica tudo em silêncio, e no domingo Cristo renasce, né? E aí, se a gente pensar numa analogia aqui de salvação, quem acreditar ali nele vai ressuscitar com ele, quem não vai pro inferno, vai ficar no dilúvio, né? Então por isso que no simbolismo católico, na sexta é um dia de abstinência de carne, é um dia de provação, é um dia de jejum. E aí as pessoas que lembram disso estão aliadas com Deus, e as pessoas que não, né, os pagãos, é um dia de excessos, né, o sextou. Então é um período de prova. E aquilo também você pode pensar que o 6º dia da criação, por que ele é um dia de prova? Porque ele é o dia mais distante do primeiro dia, né, antes do descanso. Então é o dia mais propício para você esquecer do que você tem que fazer. E aí isso é comum, você vê, por exemplo, uma pessoa que vai na igreja no domingo, lá tá todo domingo, mas quando chega a sexta age como se não tivesse ouvido nada do que ouviu durante o sermão ali, durante a pregação, porque ela vai pro sextou, né? Então é isso que acontece ali. É um período propício para você esquecer de uma coisa que ficou lá no ponto inicial, quando você está no ponto mais longe do início. O que você leu no começo do livro, provavelmente você tem mais probabilidade de esquecer lá no fim. Então é mais ou menos essa ideia. E aí você tem que fazer um período de esforço, de se lembrar do que você aprendeu naquele processo, né? Você tem que se lembrar daquele ponto inicial,
para você conseguir passar na prova, para você não perder a coerência ao longo do caminho. Então vem esse período de descanso, e como que a gente chama o momento do descanso? Normalmente a gente chama de recriação, né? As férias são um período do quê? De recriação. Você está descansando, mas ao mesmo tempo você está recriando o mundo. Você precisa passar por esse processo. Então, normalmente a gente tem um feriado no fim do ano pela mesma razão, porque é um período de recriação. Então, recriar é se restaurar, mas também pode ser uma morte, né, para a pessoa que não se preparou adequadamente. Então, quando você descansa, igual quando você dorme, você está recuperando as suas energias para começar um outro dia. Por isso que a gente fala que é uma recriação, uma recreatio. Então, esse tipo de período de descanso tem a ver com a recriação do universo, a preparação para uma nova criação. E aí, para você recriar algo, normalmente você precisa jogar fora o que é excessivo e manter o que é essencial para você começar de novo. Então, toda vez que a gente vai passar de um mundo para o outro, a gente vai fazer a mudança de uma casa, por exemplo. Você vai avaliar o que você realmente vai precisar e que você vai querer levar para sua casa nova, e o que você não vai levar. O que você fala, não, isso aqui eu não preciso mais, vai deixar para trás. E quanto maior a mudança que você vai fazer, mais significativa, menos você quer levar. Se for uma mudança radical, você vai mudar totalmente a pessoa que você vai precisar deixar muito para trás. Então, se a maioria das suas coisas estão estragadas, tipo a fruta podre, né, que a gente comentou, você vai querer jogar tudo fora e começar tudo de novo. Você vai manter só o que é essencial, o que está preservado. E é isso que a arca representa. Ela é essa semente que estava preservada no meio de um monte de coisa podre que não servia mais. Então tudo aquilo é jogado fora e a semente é mantida. Por isso Deus fala para Noé só levar aquilo que é essencial, só 2 de cada animais, só a família dele, né, e os cunhados, enfim, para ele conseguir ter o mínimo ali para recriar o mundo depois. Sobra só uma semente. E ao mesmo tempo, esse período de recriação é um período de reclusão, de você ficar mais recluso, você descansar. E o que isso quer dizer? Porque quando você precisa fazer um novo salto de consciência, você precisa deixar o mundo para trás, você passa por um período de introversão. O Jung vai falar disso, que só para você fazer um salto de consciência, você precisa ficar recluso por um tempo. Você precisa de um certo período de solidão para se reorganizar, e ele vê isso acontecer com vários pacientes na clínica. Eu também vejo isso muito acontecer, quando a pessoa realmente está engajada no processo terapêutico, ela vai fazer mudanças, várias coisas do mundo anterior dela deixam de fazer sentido e ela acaba ficando um tempo sozinha, né? Isso acaba sendo muito angustiante para algumas pessoas. Então você tem que ter a paciência ali de você sentir que não, já está na hora de eu voltar, se ouvir para saber quando é esse momento de eu já posso sair de novo. Porque se você sai do meio do caminho, você estraga o processo, né? Então essa é a diferença de Noé. Noé fica soltando os pássaros ali, a pomba, o corvo, até ele descobrir que existe terra lá fora que já está seguro para ele descer. Então é diferente do que Adão faz. Deus sai, Adão quer dar o próximo salto de consciência dele, e ele ouve a serpente e come o fruto direto, sem ver se ele está pronto para aquilo ou não, e por isso ele cai. Então quando Deus volta e vê Noé, Noé está esperando por Deus. Quando Deus volta e vê Adão, Adão não esperou por Deus, ele foi e tomou a força ali, o que ele queria fazer, né? E acaba caindo. Isso acontece muitas vezes da pessoa, por exemplo, vamos supor que ela não está pronta para sair, vamos falar de uma pessoa que está lidando com um vício, né? Ela tá parando de beber, ela não está pronta para ir pro bar ainda, mas ela, eu já estou bem, eu vou sair, tanto faz, eu aguento. E aí ela pega e sai antes de estar pronta. O que acontece? Ela cai no álcool de novo e tem que começar o processo desde o começo. Então sempre você tem que estar atento ao seu interior para saber, é o momento já? Ali observando seu inconsciente, observando seus sonhos, para saber se é a hora de você sair da arca ou se você precisa ficar mais tempo lá dentro. Então Noé faz esse movimento, né? Ele espera e ele fica 40 dias ali na chuva. E o período de 40 dias, ele também é importante porque ele se repete várias vezes ao longo da Bíblia, né? 40 dias de chuva, 40 anos dos israelitas no deserto, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias de Jesus no deserto, 40 dias de quaresma. Isso aparece em vários pontos, né, da Bíblia, e por isso dá origem à quaresma, na tradição cristã. Então, o que isso significa, né? 40 é o tempo da gestação humana, são 40 semanas que um feto humano ele demora para se formar e nascer. Então a gente pensa num período de renascimento, de recriação, como se fosse
40 dias, né? Um período ligado ao 40. E aí é como se então as águas do dilúvio fossem também essas águas do útero, onde a criatura vai se formando até ela nascer de novo, né? Até estar pronta para nascer, e ela tem que ter cuidado para não ter um nascimento prematuro ali e se prejudicar. Então esse é outro ponto importante. E aí, então, quando Deus vê que já passou os 40 dias, ele manda os ventos e começa a dissipar as águas até que surge a terra. E isso repete um pouco da ideia do começo da criação, onde Deus manda o espírito dele paira sobre as águas, se junta com essas águas obscuras e aí começa a criar o mundo. É mais ou menos uma analogia com uma nova criação. Outro ponto importante é que quando Moisés ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um sacrifício para Deus, mostrando que ele não esqueceu daquilo que levou ele até ali. Né? E isso aqui é um ponto muito importante, porque é justamente às vezes quando a gente acha que a gente é bom, que a gente atingiu nossos objetivos, que a gente esquece do processo que levou a gente até ali e a gente tem o risco de cair. Então, por exemplo, imagina que você é um atleta que se esforçou muito, treinou, tem toda uma vida disciplinada e você chega no topo, você ganha um campeonato. E aí você fica arrogante e para de treinar, fala, agora eu não preciso mais treinar, agora eu sou bom. Obviamente sua condição física vai cair e você vai ser derrotado logo na sequência, né? Então quando a gente termina o processo, se a gente não faz esse sacrifício para se lembrar constantemente do que levou a gente até aqui, quais foram os meus princípios, o que eu segui para chegar até aqui, você tem um risco de cair. Não importa a altura que você chegou, você tem um risco de cair se você esquecer das suas origens, se esquecer daquilo que te levou até ali, dessa voz que te orientou. Você esquece dela e fala, agora eu já consegui o que eu queria, eu não tenho mais que ouvir essa voz que me chama e que vai me orientando, essa voz que vem de dentro, né, que eu confiei para seguir esse processo. A partir do momento que você passa a ignorar ela e acha que você está seguro onde você cai. Então por isso é uma coisa, é um sacrifício que você tem que manter se lembrando dela até o fim da sua vida, porque senão você vai cair. Então é por isso que é importante, mesmo quando a gente está nos períodos de estabilidade aparente, a gente sempre prestar atenção no que vem do nosso inconsciente, para saber se a gente está alinhado com a gente mesmo, se a gente está andando no caminho certo e para a gente ter o cuidado de não se desviar e cair numa situação pior do que a gente estava no começo. Então basicamente é isso que eu queria falar do dilúvio hoje, né? Eu vou continuar interpretando aqui as histórias da Bíblia, então se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comentário, compartilha com as pessoas que se gostam desse assunto. Em breve eu posto mais vídeos aqui. Um abraço!